mesmo estar, né, atuante no ministério, não como pastor, né, mas como músico, primeiramente, no Avivamento Bíblico em Avaré, né, quando eu tinha mais ou menos aí 16 anos, 15 para 16 anos, estão falando aí de 96, mais ou menos, quando eu cheguei no Avivamento. Em 98 eu me batizei, eu tinha 14 anos. E há uns 1 ano e meio, 2 anos depois, eu comecei a tocar num violãozinho no Ministério de Jovens, na época, né? Ainda chamava Mocidade, né? Mocidade. E aí, passou o tempo, eu comecei a liderar uma equipe de música. Foi a primeira equipe que eu liderei dentro da igreja. Depois passei a liderar o Ministério de Jovens. Passei a integrar o Conselho de Campo da igreja, né? Como assessor de jovens. Já com 18 anos, eu fui um dos mais novos, assim, a fazer parte de um conselho, né, de uma igreja, já naquele tempo. Aí, em 2008, eu mudei para Ibaté, me casei aqui, né, em 2008. Na verdade, meu casamento foi em Avaré, mas eu já morava aqui, né, em 2008. O pastor Joel mudou para cá, né, em 2007. Sim. Ele assumiu a igreja aqui e eu vim meio na bagagem, né? Que a mala veio, às vezes, extravia, né? Então, veio depois, né? Na bagagem. E vim com uma experiência já de ter liderado uma equipe, né? Lá em Avaré, mas ainda muito novo, né? Porque começar a liderar com 16 anos, né, gente? É um negócio assim... É um moleque liderando outros moleques, né? E eu acompanhando os outros episódios aqui, né, do podcast, eu vi o pessoal falando das bandas, né? Quem nunca teve uma banda de rock, né, velho? Quem nunca teve, né? Eu já tive uma. Já teve. Liderei uma, inclusive. Chamava Banda Seven, na época, né? Número 7, Perfeição, né? Coisa. Mas aí, você vê, né? Com 16 anos liderando uma equipe, gente, só de moleque, não é só rolo, gente, só briga. A puberdade lá em cima. Olha, tudo ensaio era um rolo. Todo ensaio era um rolo. Nossa. Falar pra você que nós nos apresentamos uma vez fora do Avivamento, nunca. Foi só dentro da igreja. Era boa. Só dentro da igreja. Mas tinha nome, tinha alegria, tinha vontade, né? Isso era tinha louco, só cantava Oficina G3 e Resgate. E um Fruto Sagrado de vez em quando ali, porque era muito difícil de tocar as músicas. Nossa. Então vim em 2008 para Ibaté, cheguei aqui, ainda fiquei uns 6 a 8 meses assim de boa, né? Só participando dos cultos mesmo, até porque eu tava, né, na época do casamento, né? E aí, enfim, passei a liderar a equipe de música aqui também. Comecei a tocar violão primeiro aqui, né, em Ibaté, no finalzinho do ano. E aí, em 2009, eu passei a liderar a equipe aqui. E aí, a partir daí, começamos, né, a desenvolver um projeto. E em 2015, assim, para resumir bem, né, mais ou menos em 2015, nós começamos a sistematizar, né, uma ideia de ministro, de igreja, no sentido de preparar uma equipe mesmo, né, de louvor a longo prazo, né. E em 2015 eu escrevi, então, um manualzinho, né, chamava A Arte de Ministrar. E esse manual era para nós aqui, sim, assim, para, né, trabalhar legal a equipe, que a equipe cresceu, né, chegou num tempo que já tinha, somando todo mundo do campo, né, naquela época a gente tinha 2 igrejas, né, tinha a igreja lá de São Carlos, tinha aqui, o Cruzado e mais a sede, né. Sim. Então, somando todo mundo, dava umas 50 pessoas, né, naquela época. Eu falei, precisamos sistematizar isso tudo. E aí, criei um manualzinho. E a partir daquele manual, a coisa começou, então, a criar um pouquinho de cara agora de projeto mesmo. Agora tem um projeto. E a minha ideia era ter um horizonte, né? Falar assim, ó, daqui 10 anos, como é que nós vamos estar? Essa era a ideia naquele dia. É óbvio que depois daquilo muitas coisas mudaram e tal. Eu falei, 10 anos, não sei, cara. Sei lá se Mas o pastor já tinha ideia, assim, quando o pastor chegou. No começo, obviamente, você observou, você viu como que tava o nível, às vezes musical, porque a gente vê isso também, né? Isso. Pra você... Ou você já tinha uma ideia, ou você foi tendo essa ideia conforme você foi vendo a equipe, os pessoal que integra, para você começar a fazer basicamente, esse projeto? Quando eu cheguei, a ideia era fazer mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que eu já tinha feito em Avaré, né?
Então, por exemplo, lá eu comecei com 16 anos, né? E vamos pensar aí que nós mudamos para cá em 2008. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos aí 8 anos eu estive lá, liderando a equipe, né? Sem contar o tempo da igreja, mais uns 8 anos liderando a equipe. E aí eu comecei aqui a fazer o que eu aprendi a fazer lá, né? Mas ainda muito moleque, né, e tal. Aí quando você vai ganhando um pouquinho mais de experiência, aí foi quando, então, né, eu comecei a perceber, aqui é diferente, né? O povo é diferente, a cidade é diferente, o nível é diferente. Porque lá que aconteceu? Lá eu cresci aprendendo com eles. Entendi. Aqui eu cheguei com gente que já sabia alguma coisa, já estava num nível um pouquinho mais avançado, né? E aí vem então a ideia, falou, mas como que eu vou trabalhar a ponto de alguém me perguntar assim, viu, como é que tá a sua equipe? Não é simplesmente tá tudo bem, tá tudo legal, não. O que você pensa? Qual que é o seu projeto? Qual que é a ideia sobre adoração, sobre música? Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão. E aí veio, né, a questão do manual. Mas primeiro foi isso mesmo. Foi fazer... O começo mesmo foi fazer um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que eu já tinha visto, tinha aprendido. Mas aí veio a necessidade. Veio aquela espécie do cutucão, assim. Falando, peraí, eu não posso simplesmente deixar a vida me levar, né? Vamos fazer alguma coisa que de fato gere um resultado mais plausível, né?